irmãos? Amém? A palavra de Deus é tudo. É tudo na nossa vida. Através da palavra nós alcançamos a cura, alcançamos a libertação, a salvação. É pela palavra. A palavra é tudo, irmãos. Como nós pregamos na nossa campanha, as 7 lâmpadas espirituais, a primeira qual era? Era a palavra, porque a palavra é tudo. A palavra é que nos direciona, a palavra que nos dá vida, nos dá força. Então, primeira lâmpada é a palavra. E hoje nós estamos entrando em qual lâmpada? Terceira lâmpada. Primeira foi palavra, vamos ver se você está lembrado. A segunda, santificação. E a terceira, que é hoje, a oração. Terceira lâmpada que nós vamos meditar nessa noite. Amém? Então fique à vontade, deixe o Espírito Santo falar contigo. Não fica ansioso, não fica nervoso, porque Deus tem uma bênção para você nessa noite. Amém? Quantos estão nessa noite nos visitando? Levanta a mão. Temos o casal aí, o David, Deus abençoe. Nosso irmãozinho que voltou, a irmã, glória a Deus. Fique à vontade, você está na casa de Deus. E nós vamos começar nessa noite a meditar na oração. Amém? Pega a palavra de Deus. Eu lhe convido a abrir comigo no livro de Salmos. Livro de Salmos, no capítulo de número 18. Louvado seja o Senhor. Salmos 18, versículo 28. É bom, de vez em quando, matar a saudade, fazer o louvor. A gente fica bem forte, deixa os irmãos fazer louvor, mas dá saudade. Diz assim a palavra de Deus. Salmos 18, 28. Tu, ó Senhor, mantens acesa a minha lâmpada. O Senhor, meu Deus, transforma as minhas trevas em luz. Amém? Senhor, tu mantens a minha lâmpada acesa. E o Senhor, meu Deus, transforma a minha treva em luz. Pode fechar a palavra, fecha os teus olhos. Senhor Deus e Pai, estamos entrando, Senhor, no terceiro elo. Porque queremos ser curados de todo esfriamento espiritual. E para isso, Senhor, é necessário que as lâmpadas espirituais da nossa vida se acendam, para que possamos enxergar o caminho a qual o Senhor preparou para nós. E o caminho que o Senhor preparou para a sua igreja é um caminho abençoado. É um caminho de vitória. É um caminho de crescimento. É um caminho onde a tristeza não tem lugar. Onde o desânimo não encontra mais lugar. Por isso, Deus, queremos trilhar esse caminho. Porque queremos ser felizes e abençoados. Amém. Pode se sentar, mas fica à vontade. Se você perceber, essa palavra que nós lemos, ela quase que nos obriga, se queremos ter as lâmpadas acesas, se queremos sair da treva e caminhar na luz, essa palavra ela quase que nos obriga a ter uma vida de proximidade com Deus. Porque diz ali, tu, Senhor, mantens a minha lâmpada acesa. O salmista está dizendo que quem é que mantém a lâmpada acesa? O Senhor. Aí ele diz, Senhor, tu mantens a minha vida longe das trevas. Quem é que mantém a nossa vida longe das trevas? É o Senhor. Então o salmista está dizendo, em outras palavras, eu tenho que andar perto do Senhor. Eu tenho que ter uma vida de intimidade com o Senhor. Porque se eu tiver uma vida de intimidade,
a minha lâmpada nunca vai se apagar. Se eu manter a minha vida próxima ao Senhor, eu nunca mais andarei em trevas. Porque o Senhor é quem ilumina. O Senhor é quem acende a lâmpada. E eu entendo, irmãos, que a maneira mais fácil de eu ter intimidade com Deus é a oração. É numa vida de oração que eu tenho intimidade com Deus. É quando eu abro a minha boca para falar com Deus, eu começo a criar um elo de intimidade com Ele. Então, de acordo com o que o salmista falou, que o Senhor é o motivo da minha lâmpada estar acesa, que o Senhor é o motivo de eu não estar mais em treva. Então eu entendo, irmãos, que a oração é a chave. A oração é a terceira lâmpada que eu vou aprender para que eu esteja próximo do Senhor. E eu quero agora que você abra a sua Bíblia no livro de Provérbios. Nós vamos meditar nessa noite. É sobre a oração. E você vai entender, meu amado, a importância da oração. Você vai entender muitas vezes que você tem orado de maneira errada. Você vai entender muitas vezes que quando oramos da maneira certa, Deus se move em nosso favor. Porque existe uma palavra na Bíblia que diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Não é o fato simplesmente de pedir coisa errada, mas é o fato de pedir da maneira errada. O fato de pedir do jeito errado. E nós já sabemos como pedir do jeito certo. Quando éramos pequenos e queríamos um presente, nós sabíamos o jeito certo de pedir. Sabíamos ou não sabíamos? Muitas vezes ia lá, encerava o sapatinho do pai, limpava a louça para a mãe, limpava a casa sem a mãe pedir. Nós já estávamos sabendo a maneira de conquistar o coração deles. E muitas vezes não aprendemos a conquistar o coração de Deus. Aprendemos a conquistar as coisas aqui da terra, mas não aprendemos a conquistar o coração de Deus. E hoje nós vamos aprender. Provérbios 19, 21. Diz assim: muitos são os planos do coração do homem. Essa palavra está errada, meu irmão. A palavra está dizendo: muitos são os planos do coração do homem. Você concorda com isso ou você discorda da palavra? Eu concordo, porque muitos são os meus planos, muitos são os meus desejos, mas é o propósito do Senhor que permanecerá. Muitos são os meus desejos, mas o que prevalece são os propósitos do Senhor. Amém? Então nós temos que buscar agora entender e conhecer um pouco mais sobre a mente de Deus. Nós temos que buscar entender agora como Deus age, o princípio que move as mãos de Deus. Por quê? Porque a mente de Deus é muito mais importante do que as mãos de Deus. Temos que aprender isso. A mente de Deus, descobrir os segredos de como Deus pensa, de como Deus age, do que move o coração de Deus, é muito mais importante do que saber dos atos das suas mãos. Porque dos atos das mãos de Deus nós já sabemos. É cura, milagres, maravilhas. É aquilo que Deus faz com as suas mãos, é o ato dele. Mas nós temos que dar prioridade não aos atos, mas à mente de Deus. Nós temos que saber conhecer o que leva o Senhor a fazer as coisas. Moisés era um homem que conhecia a mente de Deus, porque tinha intimidade com Deus. E Deus revelava para ele os seus desejos. Moisés, quero fazer isso. Moisés, estou sentindo em fazer aquilo. Moisés, o meu coração arde por fazer aquilo. Então Moisés conhecia os desejos de Deus. Já o povo de Israel
conhecia apenas as mãos de Deus, os milagres, o que Deus fazia. Eles conheciam que Deus fazia a água sair da rocha. Eles conheciam que Deus fazia cair maná do céu. Eles conheciam que Deus poderia trazer cordizes para eles comerem carne. Mas era só isso. Já Moisés já sabia de antemão os desejos de Deus. Então, muito mais importante é nós conhecermos a mente de Deus do que as mãos de Deus. Por quê? Porque quem conhece somente os feitos de Deus, o que Deus faz com as suas mãos, vai viver uma vida longe da intimidade com Deus. Vai viver uma vida sempre na espera de um milagre, sempre na espera de uma fagulha de Deus para a vida dele. Quem apenas conhece a mão de Deus vai viver uma vida de esmolas, esperando sempre que Deus faça alguma coisa em seu favor. E nunca, meu irmão, vai criar um elo de intimidade com Deus, porque ele sempre vai esperar apenas o milagre, apenas aquilo que ele precisa. Agora, quem conhece a mente de Deus, ele é levado a ter uma vida de intimidade com Deus. Ele não está mais preocupado apenas com o milagre. A preocupação agora é ter intimidade com Deus, porque agora ele conhece a mente do Senhor. Muitas pessoas não permanecem na igreja. Por quê? Porque eles não querem conhecer a mente de Deus. Eles querem apenas conhecer os feitos de Deus. Querem apenas conhecer os milagres de Deus. E se contentam e param por aí. E não criam uma vida de intimidade com Ele. Não procuram conhecer esse Deus intimamente. Aí eu volto lá para Salmos. Quem é que mantém a minha lâmpada acesa? É o Senhor. Se eu não buscar intimidade, a minha lâmpada irá se apagar. Eu deixarei de andar em luz e começarei a caminhar em treva. O que me faz andar em luz é uma vida de intimidade com Deus. E a intimidade com Deus é conquistada quando eu começo a buscar uma intimidade, quando eu começo a procurar, a descobrir o que Deus pensa, o que Deus gosta, o que Deus faz, o que Deus fala, não apenas o que Deus faz. É uma grande diferença. Quando eu começo apenas a querer os milagres e quando eu começo a querer ter intimidade com Deus. Quantos aqui nessa noite querem ter intimidade com Deus? Levanta as mãos. Fica com a mão levantada. Pai, essas pessoas, Deus, que estão aqui, teus filhos, eles declaram nessa noite que eles querem, Senhor, ter intimidade contigo. Então te revela para eles, Pai. Revela, Senhor, a tua mente, os teus pensamentos. Porque não somos daquele povo que só quer milagre. Não somos daquele povo que queremos aquilo que o Senhor pode nos dar. Mas queremos ser um povo que adore o Senhor porque tem intimidade contigo. A partir de hoje, Deus vai começar a falar contigo. Deus vai começar a revelar para você. Ele vai começar a se revelar de uma maneira diferente. Como pastor, Ele vai começar a mostrar para você os desejos dEle. Não apenas os milagres, mas Ele vai começar a colocar no teu coração uma sede de intimidade. Você vai orar mais. Vai nascer no teu coração o desejo de orar mais, de buscar mais, de ter mais conhecimento, de ter mais intimidade com esse Deus. Amém? Porque quando eu tenho uma vida de intimidade, acontecem duas coisas na minha vida. Primeiro, eu começo a ter credibilidade. Eu começo a ter crédito. Quando eu tenho vida de intimidade, eu começo a ter crédito com Deus. Sabe o que é ter crédito? A pessoa vai lá e quer comprar uma coisa. E quando alguém olha e diz, não, você tem crédito, pode comprar, fica à vontade. As pessoas olham para ele e dizem, não, eu vou acompanhar ele, porque ele tem crédito. Ele diz que faz e faz mesmo. Ele diz
segue ela, ninguém busca ela, ninguém pede conselho para ela, porque não tem crédito nenhum. Mas quando eu tenho uma vida de intimidade com Deus, Deus me dá crédito. E eu tenho credibilidade. Eu oro e a pessoa é curada. Eu oro e o problema sai da minha vida. Eu digo que vou mudar e mudo. Eu digo que vou fazer e faço. Não porque eu posso, mas porque Deus é o meu fiador. Porque Deus é quem me faz acontecer. É Deus quem me dá capacidade. É Deus que adestra a minha mão para a batalha. É Deus que abre a porta. É Deus que segura o inimigo. É Deus que provê o que eu preciso. É Deus que materializa o que não existe. Então, primeira coisa, para quem tem intimidade, tem crédito com Deus. E se tem uma coisa que eu e você precisamos, é ter crédito com Deus. Porque muitas pessoas precisam de um milagre, mas não têm crédito com Deus. Porque não se preocupam em ter uma vida de intimidade com Ele. Só vem para a igreja quando a água bate no pescoço. Só lembra de Deus quando o problema está numa situação que não consegue mais controlar. Aí lembra de Deus. Aí pega o cartão de crédito espiritual, passa na maquininha espiritual e diz ali, sem salvo. Mas se alguém que tem intimidade pega o cartãozinho, passa ali e diz, crédito ilimitado. Pode pedir que eu abençoo. E depois, irmãos, da credibilidade, a pessoa tem intimidade. Sabe o que é ser íntimo? Eu sou íntimo da minha esposa. Quando eu bato o olho nela, eu sei quando ela está triste, quando ela está alegre, sem ela falar uma palavra. Sei quando ela está brava, sem ela falar uma palavra, é só o olhar. Ela também sabe quando eu estou preocupado, quando eu não estou. Eu não preciso falar, porque nós temos intimidade. Muitas vezes eu não preciso nem chorar para Deus, porque Deus sabe da minha vida e eu tenho intimidade com Ele. Antes de eu pedir, Ele já me dá. Antes de o problema aumentar, Ele já resolve, porque Ele tem intimidade comigo. Irmãos, busque ter uma vida de intimidade com Deus. Porque você vai ter crédito e Deus vai ser íntimo de você. E como é bom, irmãos, ter intimidade com Deus. Melhor do que ter intimidade com qualquer pessoa. Agora, ali no Provérbios diz que muitos são os nossos desejos. Mas o que prevalece? Prevalece os propósitos de Deus. Então nós temos que aprender quais são os propósitos de Deus para a nossa vida. Porque o que prevalece no final é o propósito dele. Então, se eu não souber qual é o propósito de Deus, é igual aquele ditado, eu vou nadar e vou morrer na praia. Eu tenho que aprender os propósitos de Deus. Eu tenho que buscar intimidade ao ponto de eu saber qual é o desejo, a vontade de Deus. Porque no fim o que prevalece é isso. É a vontade dele. É os propósitos dele. Coisa terrível é alguém ter uma vida e não ter propósito. Não tem nenhum propósito na vida. É terrível. A pessoa não tem ânimo para acordar, não tem ânimo para trabalhar, não tem ânimo para lutar, porque ela não tem um propósito. Ela não sabe para que veio, não sabe para que serve e não sabe para onde vai. Não tem propósito nenhum. E quem vive dessa maneira é terrível. Não tem nem como viver sem um propósito. Então nós temos que aprender os propósitos de Deus. E o que significa a palavra propósito? A palavra propósito do hebraico significa a razão original porque algo foi criado. Ela é a razão para a existência de algo. O propósito, para que aquilo foi criado? Qual foi o objetivo para que aquilo foi criado? Isso é propósito. Qual o propósito
ser criado esse controle remoto? O propósito é para que eu possa ligar e desligar de uma longa distância o retroprojetor. Isso é o propósito. Então, qual é o propósito de Deus para a nossa vida? Se eu não souber isso, eu vou pedir e não vou conseguir conquistar nada. Eu tenho que saber qual é o propósito de Deus. Quando eu não sei o propósito de alguma coisa, eu não vou conseguir administrar, usar, não vou conseguir fazer nada. Se alguém pega uma ferramenta e não sabe qual o propósito daquela ferramenta, né? Tem tanta ferramenta moderna, aí você pega uma na mão, para que serve isso? Não sei. Qual é o propósito dessa ferramenta? Não sei. Se eu não souber para que ela serve, para que ela foi criada, não vai ter utilidade nenhuma para mim. Se eu pegar um instrumento, pega o violão, para que o violão foi criado? Sei lá. Para que serve tanta corda? Sei lá. Eu nunca vou saber usar. Para que serve contrabaixo? Sei lá. Para que propósito ele foi criado? Não sei. Então nunca vou usar ele. Mas quando eu sei, não, o contrabaixo foi usado para fazer peso, para dar marcação. Então eu já sei, peraí, ele serve para isso. Então eu vou usar para isso. Então assim, irmãos, é a vida nossa. Se eu não souber qual o propósito que Deus tem na minha vida, eu vou nadar e não chego em lugar nenhum. Assim também é na oração. Se eu não souber o propósito da oração, vai ser apenas palavras jogadas ao vento. Eu tenho que saber para que serve a oração. E é sobre isso que eu quero falar agora. Sobre o propósito da oração. Qual é o propósito da oração? Lá em 1 Tessalonicenses 5,17 diz assim: orai sem cessar. Jesus, ele fala em Mateus, ele diz assim: toda vez que vocês orarem, ele está dizendo o quê? Que a oração, ela tem que fazer parte da nossa vida. A oração tem que ser uma prática diária da nossa vida. Por quê? Porque é através da oração que muitas vezes eu chego ao coração de Deus. E eu começo a conhecer os propósitos de Deus. Então a oração, ela é a chave. A oração, ela é indispensável na nossa vida. Se eu quero ter intimidade com Deus, se eu quero que a minha lâmpada fique acesa, se eu quero ter uma pessoa de credibilidade, se eu quero ser uma pessoa com intimidade, eu tenho que ter uma vida de oração. Por isso que a terceira lâmpada é a oração. Porque sem oração, nós não chegamos em lugar nenhum. Por que eu devo orar? Primeiro, porque Deus é soberano na sua palavra. Segundo, porque Deus age pela sua palavra. Terceiro, nunca Deus vai violar a sua palavra. Agora, importante, tudo que Deus fala vira uma lei. Se Deus falou, virou lei. Agora você vai entender o porquê da importância da oração. Ela traz intimidade, ela faz eu chegar perto de Deus, ela me dá credibilidade. Mas eu quero que você grave isso. Deus jamais, ele pode ir contra a sua palavra. Deus, ele faz tudo para cumprir a sua palavra. Tudo que ele fala vira lei. Lá em Gênesis, quando ele cria o homem, ele diz uma palavrinha assim para o homem: crescei, multiplicai. Aí ele diz duas palavrinhas ali: sujeitai e dominai todas as coisas. Deus, ele fala para o homem: a partir de hoje, você irá dominar, você vai estar por cima, você vai comandar todas as coisas. E isso virou uma lei. Se
você não sabia? Hoje o Senhor vai te falar. Deus te colocou sobre cabeça de toda a criação. Deus colocou você para dominar todas as coisas. Quem domina está no controle. É ou não é? Quem domina está no controle. Então, Deus, a partir daquele momento, Ele não poderia mais quebrar essa palavra. Presta atenção. Ele deu autoridade para nós. Vocês vão dominar. Então nós seríamos cabeça. E a partir daquele momento Deus não poderia mais anular essa palavra. Porque Ele já determinou. Porque a Bíblia diz que Ele não é filho do homem para que se arrependa do que Ele falou. Então a partir de agora Ele não pode mais simplesmente vir e fazer as coisas. Porque se Ele ultrapassar a minha autoridade, Ele vai estar quebrando a sua palavra. Quero que você entenda isso. Deus não pode agora simplesmente pegar o homem e jogar para cá, fazer para lá. Não, porque agora Ele deu autoridade para o homem. Aí vem aquela historinha do livre-arbítrio. O homem decide, o homem escolhe. Deus não pode opinar, porque Ele colocou o homem como cabeça, como dominador, acima de tudo. Deus agora se move através da nossa oração. Porque oração é falar com Deus, é diálogo com Deus, é intimidade com Deus. Quando eu oro, eu estou dando legalidade para Deus trabalhar na minha vida. Se eu não orar, se eu não falar, Deus não faz, porque Ele deu ordem que eu sou cabeça. E Ele não pode ultrapassar a minha vontade. Se eu decidir que eu quero me suicidar, eu vou e me mato, e Ele não pode fazer nada. Porque eu tenho autoridade sobre a minha vida. Agora, se eu quero receber uma bênção dEle, Ele não pode simplesmente vir me abençoar. Eu tenho que dar autoridade, legalidade para Ele me abençoar. Então a oração, ela é eu dar legalidade para Deus agir em meu favor. Olha a importância da oração. Ela nos traz intimidade, ela nos faz chegar num nível com Deus, mas principalmente é através da oração que Deus pode vir e operar na minha vida. Se eu estou com um problema na minha vida, seja área familiar, vamos supor, Deus não pode a seu bel prazer ir lá e fazer a obra. Ele não pode. Por quê? Porque Ele já determinou lá na palavra, lá no princípio, que o homem está acima, o homem está como dominador. Ele só pode agir na minha vida se eu dobrar o meu joelho e dizer: Senhor, opera na minha vida. Aí Deus vai dizer: agora eu tenho legalidade, agora eu posso ir lá e operar na vida do irmão, do meu filho. A oração, ela é importante, porque através da minha oração eu abro as portas para Deus entrar e operar na minha vida. Por isso que a palavra de Deus diz bem clara ali: o Senhor é que mantém a minha lâmpada acesa. Mas Ele só pode manter a lâmpada acesa se eu tiver intimidade com Ele, se eu orar para Ele, se eu pedir para Ele vir manter a minha lâmpada acesa. Ele só pode operar na minha vida se eu liberar através da oração, dizer: Senhor, venha e opere. Se eu não liberar, irmãos, Deus não vai fazer nada. Por que que muitas pessoas oram e não recebem nada? Porque quando elas oram, elas choram, elas murmuram, elas só pedem, mas não liberam Deus para trabalhar. Para pensar se a tua oração não é assim. Deus, estou passando por luta. Deus, eu estou sofrendo. Deus, eu estou com problema. Deus, eu não aguento mais. Deus,
Agora, quando eu oro da maneira certa e eu entendo o propósito de Deus, o propósito de Deus é: eu vou operar se você liberar. Eu vou manifestar o meu poder se você abrir a porta para mim entrar na tua vida. Quando eu tomo posse desse propósito e eu entendo como Deus age, a minha oração é diferente. Eu não choro mais na presença de Deus. Eu não murmuro mais na presença de Deus. Eu dobro meu joelho e digo: Deus, eu te dou autoridade para entrar na minha vida e transformar ela. Deus, eu coloco o meu marido na tua mão, vai lá e opera nele agora. Aí Deus diz: agora sim, meu filho, você abriu a porta e eu vou entrar com tudo na tua vida. Nós temos que aprender, irmãos, a orar da maneira certa. Tem pessoas que vêm na igreja e ficam pedindo do louvor até o amém final. Só pede, e vai embora pedindo. Nós temos que vir na igreja e dizer: Senhor, eu vim tomar posse da vitória, me traga agora essa vitória, porque eu estou liberando o Senhor para trabalhar na minha vida. A nossa oração, irmãos, tem que ser de uma maneira que mexa com o coração de Deus. Deus só vai se mover em meu e em teu favor se nós dissermos uma palavra de liberação. Nós temos que entender qual é o propósito de Deus. O propósito de Deus é me abençoar e te abençoar. O propósito de Deus é te ver em cima e não embaixo. O propósito de Deus é te ver na glória e não no inferno. É o propósito de Deus, mas Deus só se move através da legalidade. Porque se Deus ultrapassar a minha vontade, o diabo vai estar em 2 toques diante do trono. Peraí, o Senhor disse que o Senhor daria autoridade para o homem, o Senhor não ultrapassaria isso, e o Senhor abençoou fulano sem ele pedir. Ele não deu autoridade para o Senhor entrar na vida dele e operar. Por que o Senhor fez isso? Irmão, Deus zela pela sua palavra. Deus jamais irá quebrar a sua palavra. Muitas pessoas não são abençoadas, estão na treva porque não sabem disso. A sua oração é momento de tristeza, é momento de choro e de lágrima. Sabe por que tem pessoas aqui que não oram mais? Tem pessoas que não têm mais prazer de orar. Quando começa o louvor, ele gosta. Quando vem a palavra, ele gosta. Mas quando o pastor chama aqui à frente para orar, ele já fica com cara feia. Sabe por quê? Porque para eles, oração, até hoje, foi tempo perdido. Nunca tiveram uma resposta. Oração para alguns é tempo de sofrer, porque está ali pedindo e nunca recebe nada. Porque está pedindo do jeito errado. A nossa oração tem que ser dessa maneira: Senhor, eu te dou legalidade, eu abro a porta agora, entra na minha vida, eu dou autoridade para o Senhor fazer o que o Senhor quiser na minha vida, muda a minha história. Então Deus vem, irmãos, e transforma a nossa vida. Oração não pode ser murmuração. Você se lembra daquela história da Agar, a escrava de Abraão, quando ele despediu para ela ir embora? Foi ela e o filhinho Ismael no colo no deserto, acabou pão, acabou água. Ela larga o menininho num canto, se afasta na altura, na distância de um tiro de flecha, e ela se senta lá num canto e começa agora a falar com Deus. Eu imagino que ela falava com Deus. Que Deus é esse que Abraão serve, que me fez ter um filho com ele e agora me joga fora como se fosse nada? Eu amaldiçoo esse Deus que Abraão serve. Cadê as promessas desse Deus? E a Bíblia diz que chegou um determinado momento que Deus ouviu a oração, não a dela, mas a oração da criança. Por quê? Porque a criança estava orando: Senhor, tem misericórdia de mim, não deixa eu morrer aqui no deserto, me ajuda. Uma criança não estava murmurando, ela estava pedindo por socorro, ela estava dizendo: Senhor, vem na minha vida, me ajuda, me salva, eu quero que o Senhor me salve. Então Deus ouviu a oração da criança e não a da mulher. Porque a oração que é feita da maneira errada, Deus não ouve.
choro e lágrima. Você ficou se colocando como o pior dos piores. Senhor, tu sabe, eu sou o menor da minha casa, eu sou o que não vale nada, ninguém gosta de mim. E Deus disse, eu estou vendo tudo isso, minha filha. Mas enquanto você não me liberar, eu não posso fazer nada. Enquanto você não me der carta amarela, carta branca, eu não posso entrar na tua vida. Irmãos, por isso que a terceira lâmpada é a oração. Porque quando eu começo a orar da maneira certa, eu começo a ter intimidade com Deus. Eu começo a ver Deus operar na minha vida. E quanto mais Deus opera na minha vida, mais eu quero orar, mais eu quero buscar, mais eu quero conhecer esse Deus. E eu vou criando esse vínculo entre eu e o Senhor, intimidade mais intimidade. E eu vou me aproximando dele. E quanto mais eu me aproximo, mais a minha lâmpada clareia. Quanto mais eu me aproximo, mais longe da treva eu fico. Então o Senhor é Ele que ilumina a minha lâmpada, é Ele que faz o meu caminho ser de luz. Mas para isso eu tenho que aprender os propósitos de Deus e orar da maneira certa. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Vamos colocar em prática. Não podemos simplesmente correr igual uns loucos atrás das nossas necessidades. Muitas pessoas fazem isso. Acordam de manhã e já saem igual uns loucos. Atrás de dinheiro, atrás de serviço, atrás não sei do que, atrás da necessidade. Você vai parar com isso. O que você vai fazer? Você deve se preparar antes de sair de casa. Como? Orando. Dando legalidade para Deus. Dizendo, Deus, vem na minha vida hoje. Transforma o meu dia. Vai na minha frente. Abre as portas que tiver que abrir, fecha que tiver que fechar. Deus, hoje, nessa manhã, eu estou te dando legalidade. Vem na minha vida e opera. Te prepara, irmãos. Lá em Lucas, até eu esqueci de comentar, em Lucas, capítulo 11, os versículos 1, acho que é 1. Os discípulos chegaram para Jesus, depois que Jesus terminou de orar. Eles chegaram para Jesus e disseram, Senhor, mestre, nos ensina a orar como o Senhor ora. Pode olhar depois Lucas 11:1. Eles pedem para que Jesus os ensine a orar. Por que eles não pediram, Senhor, nos ensina a andar sobre as águas? Senhor, nos ensina a curar leprosos, nos ensina a fazer milagres. Não, eles pediram, Senhor, nos ensina a orar. Porque de tanto andar com Jesus, eles aprenderam a importância da oração. Eles viam que Jesus passava mais tempo orando do que com eles nas cidades. E eles perceberam uma coisa. Se Jesus passava 4 horas orando, no outro dia, durante o dia, Jesus perdia 2 minutos para fazer sinais e maravilhas. Ele dizia, quero ser limpo, a pessoa era limpa. Quero, volta a enxergar, a pessoa enxergava. Os demoniados diziam, sai, os demônios saíam. Ele não perdia tempo, porque ele investia tempo com Deus. E os discípulos, certo dia, um pai trouxe um filho endemoniado, e eles começaram, sai, 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 sai. O diabo não saía, e ele sai, já estava até rouco, sai, sai, e o diabo não saía. Aí Jesus veio, o que está acontecendo? Senhor, estamos orando cansado e o diabo não sai. Aí o pai veio, não, eu trouxe meu filho que está possuído por espírito maligno. Seus discípulos não conseguiram. Sai. Saíram os demônios. Eles, peraí, mano, nós ficamos 4 horas que sai. E esse cara chegou em 2 minutos, sai, eles saíram. Aí Jesus veio, olha, existem castas de demônios que só saem com jejum e oração. Aí eles aprenderam, peraí, então antes de nós sairmos, nós vamos agarrar um mato e vamos orar. Aí eles falaram, Jesus, nos ensina a orar como o Senhor ora. Porque nós aprendemos que o Senhor orando, o seu Pai te dá legalidade, o Senhor expulsa demônios em 2 toques. O Senhor faz sinais e maravilhas sem passar trabalho. Irmãos, e assim é conosco também. Quanto mais tempo nós investimos
investirmos em oração, menos tempo nós vamos perder com os probleminhas da vida. Nós vamos determinar, sai, e ele vai sair. Fecha essa porta, ela vai fechar. Abre essa porta, ela vai se abrir. Mas para isso nós temos que nos preparar antes de sair para a luta. Não adianta nós como igreja querer correr atrás das almas. Vamos para a igreja, se nós não nos prepararmos antes em oração. Se eu for sem orar evangelizar alguém, vai ser só palavra de homem e não vai haver convencimento. Mas se eu me preparar, orar, dar legalidade, dizer, Deus vem, me opera, me abençoa, eu vou sair, eu vou falar uma palavrinha e já vai convencer aquela pessoa. E ela vai reconhecer que precisa de Jesus. Irmãos, a oração é tudo na vida do cristão. Por isso ela é a terceira lâmpada espiritual. Se eu quero ter uma vida de intimidade com Deus, se eu quero ter uma vida de comunhão com Deus, eu tenho que investir tempo na oração. E não é oração de murmuração e reclamação, é oração de legalidade. É abrir o coração para Deus, e Deus vem na minha vida, opera, eu dou liberdade para o Senhor, pode transformar a minha vida, eu estou aberto para o Senhor, eu entrego a minha vida para o Senhor, o Senhor me deu autoridade, eu repasso para o Senhor agora essa autoridade, seja o meu Senhor. O problema é que muitas pessoas não querem dar liberdade para Deus, não querem perder o controle da sua vida. E Deus deixou bem claro, Ele só trabalha debaixo de legalidade. Assim como o diabo não entra na vida de ninguém se não tiver legalidade, Deus também não opera se não houver legalidade. Porque os dois, embora caminhos diferentes, trabalham no mesmo princípio. Porque o reino de Deus é movido por princípio. Então, irmãos, a oração é tudo. A oração é a chave da nossa vitória. Feche os teus olhos. Fala com Deus agora. Diga para o Senhor, Senhor, a partir de hoje, eu vou usar essa lâmpada. Senhor, eu já comecei usando a palavra. Eu aprendi que a santificação também gera luz espiritual. Mas hoje, Senhor, eu aprendi que a oração me faz me aproximar do Senhor. Que eu tenho que aprender a buscar mais a tua mente do que as tuas mãos. Eu tenho que conhecer mais o Senhor intimamente do que apenas os seus milagres. Porque através da oração eu quero ter credibilidade. Porque através da oração eu quero ter intimidade contigo. Porque através da oração eu quero ver o Senhor comandar a minha vida. Quem sabe até hoje você nunca deu legalidade para Deus. Até hoje você orou da maneira errada. Você só chorava na presença de Deus. Você só pedia. Hoje, começa a tomar posse. Não te esqueça que Deus falou lá em Gênesis. Você nasceu para dominar. Você nasceu para ser cabeça. Deus te colocou por cabeça e não por cauda. Se você não está vivendo essa realidade, é porque você ainda não orou da maneira correta. Se você tem sido cauda até hoje, Deus manda te dizer, sai daí. Não foi com esse propósito que eu te criei. Eu não te criei para você ficar embaixo. Eu não te criei para você ser derrotado. Eu não te criei para você ser um zero.
Eu te criei com o propósito de ser vencedor. Eu te criei com o propósito de ser meu representante na terra. A partir de hoje, comece a orar, determinando a vitória. A partir de hoje, venha para a igreja, não só para pedir, mas venha para tomar posse. E diga: Deus, eu te dou autoridade, eu te dou legalidade. Eu abro o meu coração para ti, Deus. Entra na minha vida e transforma ela. Quem sabe você tem vícios e não consegue se livrar do vício, seja cigarro, seja do álcool. É porque até hoje você não deu legalidade para Deus. Diga hoje: Deus, eu te dou legalidade. Entra na minha vida, entra no meu coração e tira essa imundiça. Te dou autoridade para isso. Devemos determinar e liberar o poder de Deus sobre as áreas da nossa vida. Isso não é brincadeira. Isso é muito sério. Se você soubesse o poder que tem uma oração, você passaria muito mais tempo de joelho do que de pé. Porque a oração tem poder para remover céus e terra. A oração tem poder para destruir principados, potestades. Mas nós temos que orar da maneira certa, dando legalidade para Deus. Senhor Deus e Pai, nesse momento, a tua igreja está levantando uma oração. Eu vejo, Senhor, pessoas abrindo os seus corações e dando legalidade ao Senhor em áreas que até hoje ela nunca deixou o Senhor trabalhar. Porque o Senhor tem poder, o Senhor tem autoridade, mas o Senhor nos deu o livre-arbítrio. E com esse livre-arbítrio, o Senhor não pode ultrapassar o limite. E nessa noite pessoas estão liberando, estão abrindo a porta das suas vidas. Diga isso para Deus agora. Diga: Deus, entra na minha vida, entra com legalidade, muda as áreas que precisam ser mudadas. Senhor, eu me deixo ser trabalhado pelo Senhor. Deixa, seu irmão, deixa o Senhor trabalhar na tua vida. Não deixe áreas fechadas, abra o teu coração por completo. Deixa Deus transformar a tua mente, deixa Deus transformar o teu corpo, deixa Deus transformar a tua alma, o teu espírito, deixa Deus transformar a tua casa, deixa Deus transformar o teu trabalho, deixa Deus transformar a tua família. Diga: Deus, eu libero, entra na minha vida. E nós teremos a nossa lâmpada acesa, em nome de Jesus. Amém? A oração é a terceira lâmpada. Ore, mas ore determinando. Não ore mais chorando. Ore determinando. Estou na luta, mas estou orando. Senhor, eu coloco na tua mão. Eu creio que vai mudar. Quando a gente ora chorando, a gente está mostrando para Deus que nós não temos fé. Ai, Senhor, não tem fé nenhuma. Cadê a fé dessa pessoa? Está na luta, Senhor, eu estou na luta, mas eu estou orando e eu quero a vitória. E eu quero que o Senhor entre na minha vida. Faça a obra hoje, estou precisando. Nós temos que determinar, irmão. Determinação é tudo na nossa vida. Amém?
Aplauda o Senhor, pode ser assim.